Já pensou visitar ou morar num país onde um gole d'água no meio da rua pode te levar a pagar multa ou até parar na cadeia? Ou onde celebrar o Natal é considerado crime? E pior, onde um casal que não é casado pode ser apedrejado simplesmente por ficar sozinho em um ambiente fechado? Pois é, e a gente não está falando do Afeganistão nem do Irã, e muito menos de um lugar pobre. Nós estamos falando de um país com uma das maiores rendas per capita do planeta. Hoje, o belo mundo te leva para conhecer Brunei, um país onde o poder está concentrado nas mãos de um único homem, um governante bilionário, extravagante e cheio de manias, que transformou seu pequeno reino em um espetáculo de riqueza, contradições e medo. Número 1. Localização e dados gerais. Brunei é tão pequeno que muita gente nem sabe apontar no mapa. Fica espremido na ilha de Bornéu, cercado pela Malásia e banhado pelo mar da China meridional. Mas apesar do tamanho, o país nada em dinheiro. Literalmente. Graças às reservas de petróleo e gás natural, Brunei tem uma das maiores rendas per capita do mundo. A maioria das pessoas trabalha para o governo, e os cidadãos praticamente não pagam impostos. Educação, saúde e moradia são quase de graça, e o Estado ainda banca benefícios que fariam inveja a qualquer país desenvolvido. Só que tudo isso tem um preço. E não é em dólares. A paz e a prosperidade do sultanato vêm acompanhadas de um silêncio quase absoluto. Em Brunei, não existe oposição política, nem liberdade de imprensa. Quem manda é o sultão Hassan al-Bolkiah, no poder desde 1967. Ou seja, o país é uma monarquia absoluta. E quando a gente diz absoluta, é no sentido literal da palavra. O sultão é chefe de Estado, primeiro-ministro, ministro da Defesa, das Finanças e até das Relações Exteriores. Tudo passa por ele. E o curioso é que, para muita gente, isso nem é problema. O governo garante estabilidade, o dinheiro do petróleo sustenta a população e enquanto ninguém desafia o sistema, a vida segue tranquila. Mas é justamente nesse equilíbrio entre riqueza e obediência que mora o contraste. Por trás das mesquitas douradas e das ruas limpas demais, existe um país onde o luxo é privilégio de poucos e a liberdade, uma concessão que pode ser retirada a qualquer momento. Número 2. As leis da fé e do medo. Para entender as leis de Brunei, é preciso primeiro entender o que guia a cabeça do sultão. O país vive sob a Sharia, o código religioso islâmico, que mistura fé e política. Mas o que em outros países muçulmanos é aplicado só em parte, em Brunei virou lei de Estado, e das mais rigorosas possíveis. Em 2014, o sultão Hassan al-Bolkiah anunciou que o país passaria a viver integralmente sob a lei islâmica. Segundo ele, seria um retorno aos valores originais do Islã. Na prática, isso mudou o cotidiano inteiro do país. O simples ato de conversar com alguém do sexo oposto, por exemplo, ganhou outro significado. Existe uma regra chamada Lei da Proximidade, ou Kalwat. Ela proíbe que um homem e uma mulher que não sejam casados ou parentes próximos fiquem sozinhos no mesmo ambiente. Se alguém denunciar, e as denúncias acontecem, a polícia religiosa pode bater à porta, e o caso vai parar no tribunal da Sharia. É o tipo de situação que faz até uma reunião de trabalho virar um problema. Outra regra que mexe com a rotina é o jejum durante o Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos. Durante esse período, comer, beber ou até mascar chiclete em público entre o nascer e o pôr do sol é proibido. E o detalhe, essa lei vale para todo mundo, até para quem não é muçulmano. Ou seja, um turista que resolve tomar uma garrafinha d'água no calor de 30 graus pode ser multado ou preso. Restaurantes e lanchonetes só abrem depois do pôr do sol, e mesmo os hotéis evitam servir comida durante o dia. Em um país onde quase tudo é controlado pela religião, a obediência não é uma opção, é uma forma de sobrevivência. Quem segue as regras vive em paz,
Quem tenta desviar, enfrenta o peso da fé transformada em lei. Número 3. As regras religiosas do cotidiano. Viver em Brunei é aprender a medir cada gesto. O país é muçulmano, e quase tudo que foge dessa linha é visto como uma afronta. Mas o que impressiona mesmo é como as regras religiosas se misturam com o cotidiano, definindo desde o que se veste até o que se pode celebrar. Em espaços públicos, o código de vestimenta é levado a sério. Roupas curtas, decotes ou qualquer coisa considerada provocante são mal vistas e podem render advertência. Para as mulheres muçulmanas, o uso do hijab é comum e socialmente esperado. E mesmo estrangeiras acabam se adaptando para evitar constrangimento. Beijos e demonstrações de afeto em público também são proibidos, até entre casais casados. O conceito de decoro em Brunei é tão rígido que um simples abraço pode ser mal interpretado. O consumo de álcool também entra nessa lista. Brunei é um dos raros países do Sudeste Asiático onde a venda é totalmente proibida. Estrangeiros podem levar pequenas quantidades na bagagem, mas só para consumo pessoal e dentro do quarto de hotel. Beber em público, de forma alguma. O mesmo vale para cigarros e, principalmente, para qualquer tipo de material pornográfico. A mera posse já é considerada crime. E quando o assunto é religião, o controle fica ainda mais evidente. Celebrar o Natal em público, por exemplo, é proibido desde 2015. O governo declarou que mostrar símbolos natalinos, como árvores, velas, presépios ou gorros de Papai Noel, poderia influenciar negativamente os muçulmanos. Quem descumpre a regra pode pegar até 5 anos de prisão. Nem as músicas natalinas escapam. Igrejas podem celebrar discretamente, mas apenas com autorização e dentro de suas dependências. Para quem vem de fora, tudo isso soa extremo. Mas para quem nasceu ali, seguir essas normas é parte da vida. E nesse sistema de fé e vigilância, qualquer deslize pode ser interpretado como pecado ou crime. Número 4. As leis mais severas. Até aqui, as regras já parecem duras, mas o Código Penal da Sharia em Brunei vai muito além de proibições cotidianas. Ele prevê punições que, para nós, soam impensáveis. Desde 2019, crimes como adultério e relações homossexuais podem, em teoria, ser punidos com apedrejamento até a morte. O mesmo código prevê amputação de mãos ou pés para ladrões e até flagelação para quem comete atos imorais. Essas medidas causaram revolta no mundo inteiro. Na época, houve protestos, boicotes a hotéis da família real e pressão internacional tão forte que o próprio sultão anunciou uma moratória, uma espécie de promessa de que as penas de morte não seriam aplicadas. Mas, na lei, elas continuam escritas. O mais polêmico é que essas regras não se limitam aos muçulmanos. Turistas e estrangeiros também estão sujeitos a parte delas, especialmente quando se trata de comportamento público. E, num país onde não há imprensa livre, ninguém sabe até que ponto a aplicação é real ou simbólica. Tudo depende da interpretação das autoridades religiosas. A ideia do sultão é criar o que ele chama de nação pura, um estado guiado pela moral islâmica. Ele mesmo afirmou que essas leis são um presente de Deus para manter a harmonia. Mas na prática, o medo faz parte do cotidiano. As pessoas evitam falar sobre temas delicados, o acesso à internet é vigiado e críticas ao governo são vistas como traição. Brunei é um dos poucos lugares no mundo onde religião, política e punição se misturam num só sistema. Um país que, no papel, diz proteger a fé, mas que na vida real aprisiona qualquer forma de liberdade. Número 5. O silêncio como política. Em Brunei, o silêncio é mais do que costume. É parte das regras do jogo. A liberdade de expressão praticamente não existe, e toda a imprensa é controlada pelo Estado. O que sai no jornal, na rádio ou na TV
precisa passar pelo crivo do governo. Qualquer crítica ao sultão, à família real ou à religião pode virar caso de polícia. O mesmo vale para a internet. O país tem uma das legislações mais duras da região quando o assunto é rede social. Mensagens consideradas ofensivas à monarquia ou ao Islã podem render multa e até prisão, mesmo que sejam trocadas em conversas privadas. Por isso, a maioria prefere não arriscar. Opinar virou algo perigoso e a autocensura faz parte da rotina. O governo usa a imagem de Reino da Paz para manter tudo sob controle. A estabilidade econômica, garantida pelo petróleo, serve de escudo. Enquanto o dinheiro circula e os serviços públicos funcionam, ninguém quer comprar briga com o poder. Quem vive em Brunei sabe que o silêncio é a forma mais segura de continuar levando a vida. E, no fundo, é exatamente assim que o sultão gosta. E já que falamos dele, chegou a hora de conhecer o homem por trás desse império do silêncio. Um governante bilionário, cercado de luxo, excentricidade e poder absoluto. O homem que manda, dita as regras e vive acima de todas elas. Número 6. O sultão. Enquanto o povo vive sob regras que controlam cada passo, o homem por trás dessas leis leva uma vida que desafia qualquer noção de simplicidade. O sultão Hassan al-Bolkiah, no poder há mais de meio século, é um dos governantes mais ricos e também mais excêntricos do planeta. Antes de virar o homem mais poderoso do Sudeste Asiático, ele já nasceu destinado a mandar. Veio ao mundo em 1946, como primogênito do então sultão Omar Ali Saifuddin, o líder que modernizou Brunei e pavimentou o caminho para a independência. Quando o pai abdicou em 1967, Bolkiah assumiu o trono e nunca mais saiu. No início, parecia um governante moderno. Estudou na Inglaterra, teve formação ocidental e prometia abrir o país para o mundo. Mas, com o tempo, o que parecia modernização virou controle. O sultão criou um estado onde tudo gira em torno da monarquia, e cada avanço tecnológico serve também para vigiar melhor. O petróleo fez o resto. As descobertas de grandes reservas nos anos 70 transformaram Brunei num dos países mais ricos da Terra. Enquanto vizinhos enfrentavam crises e ditaduras, o pequeno sultanato acumulava uma fortuna sem fim. E quem controlava tudo isso? Ele mesmo. O sultão virou chefe de Estado, primeiro-ministro, ministro das Finanças, da Defesa e das Relações Exteriores. Nada acontece sem o aval dele. Sob o comando desse rei moderno, Brunei virou um caso à parte. Um país minúsculo, com leis medievais, luxo de sobra e liberdade de menos. E já que falamos de poder, chegou a hora de falar de dinheiro, porque o estilo de vida desse homem não tem nada de simples. Número 7. O luxo. Para começar a falar em luxo, a gente precisa falar do palácio onde ele mora, o Istana Nurul Iman, que é um colosso. São mais de 1.700 quartos, 200 banheiros, jardins intermináveis e uma garagem que parece um museu automotivo. Lá dentro, repousa uma coleção com mais de 7.000 carros, avaliada em cerca de 5 bilhões de dólares. Entre eles, está o famoso Rolls-Royce Silver Spur 2, totalmente banhado a ouro 24 quilates, o carro real mais caro do mundo, feito especialmente para o casamento da família. E quando ele não está nas estradas, está nos céus. O sultão tem um Boeing 747 particular, um verdadeiro palácio voador, decorado com ouro e mármore. Dizem que o interior foi reformado com mais de 100 milhões de dólares em acabamento de luxo, só para garantir que cada detalhe brilhasse tanto quanto o dono. Mas é nas festas que a coisa fica realmente inacreditável. Nos seus aniversários, o sultão não contrata qualquer banda. Em uma das celebrações, ele trouxe Michael Jackson para um show particular, montado num estádio feito especialmente para isso. Claro que Michael não foi o único. Outras festas contaram com Whitney Houston, Elton John, Stevie Wonder e vários outros nomes da música mundial.
todos tocando apenas para a realeza e alguns convidados. E o luxo não fica só no palco. Há relatos de que o sultão gasta cerca de $20.000 em um corte de cabelo e que o barbeiro vem de Londres em avião particular, com hospedagem e diárias pagas pela coroa. Número 8. O Império Dourado do Sultão. Seu palácio é apenas o ponto de partida de uma lista quase infinita de propriedades e luxos espalhados pelo planeta. Além do Istana Nurul-Iman, ele possui mansões em Londres, Los Angeles e Paris. Boa parte delas, segundo reportagens internacionais, raramente é usada. Elas servem mais como símbolos de status do que como casas de verdade. Tem até histórias de hotéis inteiros reservados por meses para receber convidados reais ou para sediar festas privadas. Dentro de Brunei, o nível de ostentação é quase inacreditável. O sultão é dono de uma coleção de relógios de luxo que faria qualquer joalheria parecer uma feira de rua. Modelos da Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin e Rolex. Todos feitos sob medida, muitos com pedras preciosas e ouro em detalhes minuciosos. Alguns dizem que ele nunca usa o mesmo relógio 2 vezes. E se o assunto é cavalo, ele também está no topo. A família real mantém estábulos de elite, com centenas de cavalos pura-sangue, cada um tratado com o mesmo cuidado que se dá a uma joia. Apenas a construção das instalações e centros de treinamento custou milhões de dólares. O mesmo vale para os iates e barcos de luxo. Um deles chegou a ser listado entre os maiores do mundo, com suítes de mármore e um heliponto particular. A ironia é que o Islã, à base das leis que o sultão impõe, prega a modéstia e a simplicidade. O próprio Alcorão critica a ostentação e lembra que a riqueza deve ser usada com equilíbrio e generosidade. Mas em Brunei, parece que essa parte ficou esquecida no rodapé. Enquanto o povo evita até um gole d'água durante o Ramadã, o sultão corta o cabelo com tesouras de $20.000. A sensação é que o sultão de Brunei não vive em um país, mas em um universo particular, onde tudo precisa brilhar. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Mas agora eu quero saber de você. Qual dessas curiosidades te deixou mais impressionado? Conta pra gente aqui nos comentários. E se curtiu esse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva no canal Belo Mundo. A gente se vê no próximo episódio.